Solange Missádia de Matos é psicóloga clínica e educacional. Pós-graduada em saúde pública, participa do programa clínico do curso de formação de analista no Instituto Carl Gustav Jung de Minas Gerais. No ano de 2011, concluiu pela PUC Minas seu mestrado em Ciências da Religião, sob orientação do professor Amaury Carlos Ferreira, apresentando sua pesquisa em torno do mito do herói, assunto sobre o qual fala hoje aqui no Religare. Seja bem-vinda, Solange, ao Religare. Participe você também do Religare. Você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe sua mensagem, suas dúvidas ou sugestões. O endereço é www.tvhorizonte.com.br/Religare. Solange, primeiro cumprimentá-la pela sua pesquisa que você desenvolveu sobre o pensamento do mito, a questão do mito do herói. Eu gostaria de começar com essa questão. O que é o mito do herói? Bom, o mito do herói, o mito ele surge na humanidade desde que o homem é homem. Ele é um reflexo de uma necessidade que o homem tem de explicar a sua existência, de explicar os acontecimentos da vida e aprender e passar de geração em geração uma forma de como responder às vivências, o seu dia a dia. O mito do herói surge numa segunda fase. O primeiro é a fase do mito cosmogônico, em que o homem explica como nasceu a humanidade, sobre a origem, sobre sua própria origem, sobre os deuses, como fez. Cada cultura tem um mito para explicar essas origem questões. Do mundo. Isso é o sentido de mito cosmogônico. Cosmogônico. Mito sobre a origem do mundo. Isso. O mito do herói é uma segunda fase em que o homem tem necessidade de formar comunidade, de formar civilizações. Então o herói surge tanto quanto um guerreiro que vai à frente formando civilizações, quanto aquele também que vai dar elementos para a agricultura, para a arte, e até também como aquele que dribla, que sabe fazer também uma arte de uma forma mais harmônica. Sim. Então existem vários tipos de heróis dentro do mito do herói. Sim. Nossa época valoriza muito a dimensão histórica, mas também temos visto crescer o reconhecimento da importância do simbólico, da importância do imaginário para compreender o mundo, para compreender o ser humano. Como é que você vê essa recuperação do papel do simbólico a partir das teorias do imaginário? É uma pergunta muito interessante, porque nem sempre foi assim, né? Quando a pessoa até o século XX, toda fantasia, até obra de arte, era considerada como doideira, como coisa fictícia, mas não como algo objetivo, como algo de verdadeiro, né? E falando como algo que pode se fazer ciência, pode ser pesquisado. Será que isso tem a ver com o desenvolvimento da racionalidade do Ocidente, o próprio desenvolvimento da ciência moderna? Eu digo assim, essa dificuldade de entender o papel do simbólico. Exatamente. Até no romantismo se tentou dar um valor, mas apenas enquanto romance, enquanto romance. No século XX depois veio uma era em que, para ser ciência, você teria que ter uma comprovação causa e efeito, uma comprovação como se fosse o pensamento, o imaginário fosse algo como fosse um motor de carro, você poderia pesquisar da mesma ordem. Quem é que colaborou para essa virada?
Olha, houve um grupo de cientistas, né, que depois, daí se tornou forte, porque foi um grupo. Seria, né, o Círculo de Eranos? Círculo de Eranos. Foi depois que Freud, que Jung, ele sai da psicanálise, que ele por perceber que além da palavra existe algo inacessível, um pouco diferente que a psicanálise conduz, ele não foi aceito a continuar no movimento psicanalítico. Então ele ficou, fez esse trabalho com cientistas que tinham o mesmo objetivo. Então cientistas, antropólogos da ciência da religião, pensadores orientais, sociólogos e físicos. Quer dizer, hoje a física quântica vem explicar como que a imagem, ela tem um caráter de ciência. Desses vários autores, você trabalha mais com Jung e Campbell. Isso. Por que você escolheu esses dois autores? Porque os dois se convergem na questão do mito do herói, no sentido de, o Campbell fala desde a mitologia, de uma ciência que é a mitologia, e Jung fala da ciência da psicologia, né? Quer dizer, eles falam de ciências diferentes, mas eles se convergem transdisciplinarmente, né? Sim. Por isso que foi um complementa o outro. O mito, o mitólogo, ele traz o mito. O psicólogo vai pesquisar nas profundezas do imaginário a dinâmica que aconteceu esse mito. Sim. Particularmente sobre o mito do herói. Não deve ser o único tema do Círculo de Eranos, né? É a imagem. Sim. Pesquisar a imagem. O imaginário, o Círculo de Eranos, o objetivo maior foi esse. Sim. Né? E cada um dentro do ângulo da sua ciência. E no âmbito desse tema maior da imagem, como é que fica o mito do herói? O mito do herói ou os estudos sobre o mito do herói? É um estudo científico, um caráter de verdade, de ciência, e que faz parte do imaginário do ser humano, né? De que maneira, Solange? Ou seja, o imaginário é uma expressão, eu vou colocar aqui o que Jung fala, é uma projeção, o mito, porque o Jung ele trabalha com a questão do símbolo, enquanto a imagem do simbolon grego, quer dizer, os gregos, eles, para fazer um contrato, eles faziam uma espécie de eles cunhavam um objeto, que seria uma espécie de uma moeda, e dividiam no meio. Uma parte ia para o contratante e outra parte para o do contratado, né? Do que contratou. Isso. Então, na hora de concluir esse contrato, os dois apresentavam a metade do símbolo e pronto, estava contratado. Então, aí essa imagem, o que significa? Que o que a gente vê de fora é um pedaço do símbolo e daquilo que está interno. Quer dizer, é uma projeção de algo que a gente já traz desde uma herança de toda a humanidade e de toda a vida, toda a natureza, de tudo. Quando a gente nasce, nós já trazemos uma herança, essa herança. Há um pedaço do herói em nós, há um pedaço do herói aí no mundo. Esse pedaço do herói no mundo não seria bem mais um pedaço, é uma analogia apenas. Já seria o próprio herói que já mostra, é uma projeção do herói interno. Isso em cada ser humano. Cada ser humano. E desde que nasce, também o Gilbert Durand, que foi um grande pesquisador do imaginário, aliás, ele foi o sucessor, ele fundou o Centro do Estudo do Imaginário, ele vive até hoje em Paris, e ele foi o que, quando terminou Eranos, se prosseguiu o estudo do imaginário com Durand. Então ele vem falar de uma estrutura neural do Homo sapiens, que pelo fato de ser homem, o Homo sapiens, ele simboliza. Simbolizar não é o esforço do ser humano, é da natureza do ser humano.
Vamos continuar essa conversa. O Religar de hoje fala aqui, converso com a Solange Missádia de Matos, nós estamos falando sobre o mito do herói. Um breve intervalo, voltamos já.